Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com o Dr. Tarcísio Campos, presidente do Sindicato Médico da Paraíba. Dr. Tarcísio, poderia se apresentar, por favor? Bom, primeiro agradecer estar aqui, no podcast do CRM e dizer que, assim, é sempre bom estar conversando com colegas médicos. Bom, quem não me conhece, eu sou Tarcísio Campos, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba e também diretor de saúde suplementar da Federação Médica Brasileira. E estamos aí nessa nossa luta. É um trabalho árduo em meio à situação, às vezes, que o médico enfrenta. O senhor poderia pontuar quais são as maiores dificuldades encontradas pelo sindicato em relação ao trabalho médico na Paraíba? Eu posso falar de alguns pontos, A gente não pode falar sobre tudo, detalhar, mas assim, gostaria até de aproveitar porque o trabalho médico, ele vem sofrendo muitas modificações, nessa relação. E isso tem trazido novos problemas que a gente não tinha antigamente. Mas assim, essa questão da relação com o empregador, é sempre um problema com relação aos baixos salários que são oferecidos, através dos concursos públicos que não seguem nem aquela orientação do pagamento respeitando os 3 salários mínimos da década de 61, quando foi estabelecido, que daria um valor hoje pelo menos de R$5.000, mas nem isso é oferecido. Então a relação com o valor oferecido para os salários médicos ainda é um grande problema. Condições de trabalho, outra dificuldade que a gente enfrenta muito. Então é uma briga constante, com os gestores, tanto no serviço privado como no público, de garantir boas condições de trabalho. Existe hoje, uma situação com relação aos vínculos trabalhistas, Os vínculos trabalhistas dentro da categoria médica, antigamente ele se resumia ao serviço público através do concurso público, o serviço o estatutário, ou o seletista. Isso era a nossa relação quando a pessoa não era profissional liberal, de fato, ou seja, ele não tinha nenhum vínculo, mas ele era seu profissional liberal. E aí vieram as novas fórmulas de vínculo, aí, passando inclusive pelas próprias cooperativas, que surgiram, e os médicos abraçaram essa questão do cooperativismo, que é um fator importante de valorização da categoria. Mas hoje a gente tem o surgimento de muitos vínculos precários, vínculos precários, tanto no sentido da contratação, porque eles não são seletistas, é aquele contrato excepcional interesse público, que deveria durar no máximo 2 anos. Mas aí a gente sabe que tem pessoas aí que têm há 20 anos com esse tipo de contrato. E um tipo de contrato que por muito tempo existiu aqui no nosso estado, que era aquele do CPF, o codificado, que também existiu por muito tempo, mas aí a gente se livrou dessa situação. E as PJs, que são pessoas jurídicas, que os médicos estão formando agora, é um processo recente aqui no nosso estado, apesar de em São Paulo já existir há mais tempo, mas assim, e se alastra por todo o país e traz dificuldades para os médicos com relação aos seus direitos, principalmente para a médica. Aí eu gostaria que detalhasse um pouco, porque às vezes a ideia do médico é imediatista. Eu quero saber o que eu vou ganhar agora. Não se preocupa muitas vezes com o futuro. Eu quero estar empregado, entre aspas, recebendo o pagamento. Mas você sabe que para a gente falar sobre isso, a gente tem que fazer também uma conjuntura, com relação à questão das escolas médicas que elas provocaram, até digo, esse fenômeno, onde o médico ele termina o seu curso de medicina e ele quer ganhar dinheiro, não interessa como, porque ele tem, às vezes, uma dívida, para ser paga através do FIES. Então, o surgimento das escolas médicas de uma forma desordenada criou uma pressão muito grande no mercado de trabalho e uma competição entre os médicos. Então, eles procuram a forma mais rápida de ganhar o dinheiro sem se preocupar com o futuro deles nesse mercado de trabalho. E então a gente tem que ter essa explicação,
para poder localizar o médico assim naquela situação. O mercado é muito competitivo, né? E com o surgimento das escolas médicas de uma forma desordenada, hoje nós somos, eu acho que, o primeiro país, né, em termos de número em de termos de faculdade. número de faculdade, e isso realmente tem provocado no mercado de trabalho do médico, né, uma pressão muito grande para que o médico saia e queira ganhar dinheiro de toda forma. Inclusive tem duas repercussões, não é só a quantidade, é a qualidade também, que é questionável muitas vezes, né? Porém, a quantidade, ela é uma questão da lei do mercado de oferta e procura. E a pessoa que sai de uma faculdade já endividada, ela tem de procurar também um meio de subsistência. Somando os dois aspectos, de fato, ela se arrisca a pegar alguma situação que ela se torna vulnerável, que é o que você coloca, né? Com essa questão da pessoa jurídica. E muitas vezes, como é que fica a situação que está nesse lado, no trabalho pessoa jurídica? Eu queria até aproveitar, a gente já falou isso, né, em outros locais, mas para deixar claro que nem o Sindicato dos Médicos, nem a própria Federação Médica Brasileira tem como assim uma questão de embate ser contra a pessoa jurídica. Porque assim, a gente vive num país liberal, né, democrático, então você tem o direito de escolher o seu vínculo. Agora, o que não pode é ser imposto, né, pelos os gestores públicos ou privados, essa condição, né, de que você só trabalha aqui se você abrir uma pessoa jurídica. Né? Isso é que a gente combate, porque aquele médico que quer abrir a sua pessoa jurídica por uma questão... Não tem problema nenhum. Não tem problema, é uma opção a mais, inclusive, porque às vezes você tem até 2 vínculos públicos, né, e não precisa, né? E aí precisa onde? Né? É no interior, então assim, e que não tem um especialista lá no interior, né? Não tem um neurocirurgião, não tem o cirurgião torácico, então precisa de um servidor qualificado naquele local. Então você pode permitir que esse médico vá para lá e ele, para cumprir a própria lei, tem que abrir uma pessoa jurídica, porque ele já tem 2 vínculos. Agora, o que não se admite, assim, e aí eu não compreendo, né, é como em serviços públicos você tornar isso uma regra. Assim, ao mesmo tempo que seria assim, a oferta de concurso público praticamente não existe mais, né? Isso está acabando, né? Ou seja, os concursos públicos, principalmente nas grandes cidades, né, nas grandes capitais, né, eles não existem porque está se dando assim, como única alternativa, porque eu tenho certeza que se você abre um processo seletivo e diz, a gente vai fazer um concurso público com um salário digno, sim, mas se você quiser ter a sua PJ aqui, você pode. Eu tenho certeza que as pessoas vão preferir fazer o concurso público. Por quê? Porque tem garantia de aposentadoria, de colocar um atestado médico, a médica vai poder ter a sua licença gestante, né, garantida. E os médicos têm que entender que não é uma pessoa jurídica, é uma relação comercial, é a sua empresa ofertando a sua mão de obra para uma outra empresa e que não tem essa... se não trabalhar, não recebe. Tem uns aspectos que praticamente as leis trabalhistas são deixadas de lado e única e exclusivamente o que de certa maneira para o Estado, entre aspas, é um peso a mais, principalmente no orçamento de algumas prefeituras. Porém, elas não consideram nenhuma vantagem a mais de um salário diferenciado quando contrata dessa forma. Exato. Quando você vem apresentar uma possibilidade de você ter uma pessoa jurídica trabalhando com você, era para essa remuneração ser muito superior, ou seja, fazer com que aquilo que ele deixou de ganhar, né, ele repassa uma parte, pelo menos. Fosse repassado, pelo menos, né, uns 80%, mas nem isso chega. Quando você bota na conta, é a mínima diferença. Né? E é isso que a gente combate. A gente combate, né, não a pessoa jurídica, mas esse tipo de relação de precarização que está acontecendo. E que no futuro vai ser muito ruim, porque
você vai ter muita gente no mercado querendo trabalhar, inclusive com pessoa jurídica, e o que é que vai acontecer? Um leilão. Né? Eu vou abrir aqui um processo, quem der menos está contratado. E o médico tem que entender que esse é um caminho, né, de mercado, de mercado. Né? Ele não vai poder reclamar. Assim, não, me ofereceram ali um contrato para um plantão de R$400. Né? Mas é o mercado. Se permitiu isso, é porque tem gente que aceita. Ô Tarcísio, essa questão, às vezes a pessoa não tem experiência nem maturidade suficiente para perceber esses viés que são próprios de quem já está há algum tempo no mercado. A pessoa que precisa de mais recursos é a pessoa com mais idade. E no momento desse, que o salário vai minguando por conta da concorrência, que não fez uma previdência para ter um suporte melhor e que precisa, às vezes, se manter com medicamentos e por aí vai, essa pessoa teria alguma forma de trabalhar o médico jovem para que ela não caísse em situações como essa que você bem colocou? Sem dúvida, sim. Eu acho que o trabalho ele tem que começar lá no estudante de medicina, né? É na formação dele que você tem que dar essas explicações. Eu acho que as entidades médicas a nível nacional já perceberam isso. A gente do Sindicato dos Médicos está fazendo esse trabalho. Eu sei que o próprio CRM também já está mudando, né, e abrindo espaço para esse tipo de discussão, porque se a gente tem um estudante de medicina consciente, né, de que lá na frente o mercado de trabalho vai exigir dele, né, assim, muita inteligência para poder tomar as decisões, a gente vai ter um movimento médico mais forte, né, com capacidade de você mobilizar, né, e enfrentar aí o canto da sereia, né, que é o que acontece, né, na maioria das vezes, né? Quantos médicos já sofreram calotes de prefeitura porque dizem que vai receber um bom salário, que na verdade não é um salário, é uma remuneração, o salário é bem pequenininho, e aí bota um monte de gratificação, e aí a pessoa vai, recebe o primeiro mês, o segundo não recebe, o terceiro não recebe, aí fica refém, porque se eu deixar eu vou perder os dois. Quer dizer, então você tem que ter uma unidade. Acho que a intenção é você buscar a unidade da categoria. Buscar para que os médicos eles fiquem muito próximos, né, para que não se aventurem sozinhos, e aí você se torna refém do gestor. Eu acho que foi um grande passo essa união das entidades, num momento que a gente vê cada vez mais sufocada a classe médica, e essa união da próprio CRM com a Associação Médica, com o sindicato e outros apoiadores, inclusive a Academia Paraibana, isso foi fundamental para a gente começar a falar a mesma língua. Sim. E agir de forma sinergética para que tenha um resultado melhor. Sem dúvida, ou seja, eu acho assim, nesse pouco tempo, né, um pouco tempo que a gente viu aí, eu acho que de um ano para cá, né, uma aproximação das entidades médicas, trabalhando de uma forma conjunta, cada um com as suas particularidades, mas uma ajudando a outra, a gente percebe que o clima muda, né? A gente fica mais assim esperançoso e se sente mais forte para poder enfrentar esses grandes desafios. Então, só esse pouco tempo, né, que a gente teve aí com essa experiência dessa união das várias entidades médicas e os médicos de uma forma geral, a gente percebe que a gente fica forte, porque nós somos uma categoria muito forte. Os médicos eles não sabem a força que tem. Né? É aquela história do touro que está amarrado por uma linha numa cadeira. Né? Ele está ali amarrado, parado, mas se ele quiser, ele leva tudo, vai embora e ninguém segura. Então, acho que a categoria médica tem que acordar para esse sentido de que a gente tem capacidade de enfrentar esse tipo de pressão que a gente sofre. E outra coisa que eu percebo, às vezes a população não tem noção que esse movimento, esse trabalho, também
direcionado para a população em termos de qualidade da assistência. Porque, infelizmente, quanto menor o valor, a gente não tem como selecionar bons profissionais para cuidar da população. Não é esse aspecto? Exato, eu acho que a gente, os médicos, assim, e é através de espaços como esse, né, a gente consegue falar para a população sem depender dos órgãos oficiais, né, da mídia, né, que às vezes a gente só é chamado, às vezes, você vê que os Para médicos... apagar incêndio. Para apagar incêndio, para falar de alguma coisa que aconteceu errada, que trouxe prejuízo, mas assim, a gente tem que chegar para a população e dizer assim, a gente está fazendo esse movimento porque a gente quer atender melhor vocês, né? Tá faltando, se falta medicamento, se a fila está grande, se falta leito, é porque, né, os gestores não estão fazendo o seu papel. Não é por causa do médico, não. O médico, muitas vezes, ele na verdade é a vítima desse processo. Ele é quem está na linha de frente e às vezes é responsabilizado, quando na verdade eu lembro que eu trabalhei muito tempo em UTI e é difícil, doloroso em serviço público você dizer material que falta e a gente não tem como resolver isso porque depende de um serviço maior que é o Estado e o papel do Estado. Nesse ponto, a cobrança é grande em termos de uma saúde pública, de uma questão da assistência e a melhoria dessa assistência por conta do sindicato, né? Sem dúvida, assim, o sindicato, ele, pela Constituição, ele é o representante dos trabalhadores na luta, nas reivindicações que a categoria médica tem que fazer. Então, a gente sofre, né, muito isso, porque se o sindicato não agir, está, né, sendo omisso. E se agir, às vezes a pessoa acha que está prejudicando a população. Exato. Então a gente é cobrado muito nesse aspecto, né, de representar os interesses da categoria médica. Mas a gente tem que mostrar para toda a população, né, de que o interesse da categoria médica é de prestar uma boa assistência. E a gente viu isso, né, e a prova mais cabal disso tudo, né, foi a pandemia. Sim. Porque com toda a dificuldade do serviço público, com todos os problemas que existiam, os médicos e aí os profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, todos. O maqueiro, estava lá, estava na fronte, era esse profissional que estava enfrentando aquela condição assim, muitas vezes é tudo novo, ninguém sabia o que estava enfrentando. E muitas vezes sem recursos adequados, né? Você sabe a questão do EPI, de ventiladores, e por aí vai. Tudo, oxigênio. Ou seja, os profissionais médicos e os profissionais de saúde como um todo, eles não abandonaram o fronte, estavam ali, né, enfrentando. Solidário. Muitos perderam suas vidas, né? Não podiam voltar para casa para não contaminar os seus familiares, muitos dormiam dentro do hospital, né? Ou seja, assim, isso demonstrou, acho que ninguém pode falar de que que o profissional de saúde, o médico não tem coração. Tem coração aí eu digo, aquele que é formado e tem alma. E tem alma, aquele que é formado, né, com aquela vocação, seja em qualquer profissão da área da saúde, ele nunca vai deixar o seu semelhante sem um mínimo de assistência, né? Pode ser as piores condições de trabalho que você enfrenta, né? Assim, isso é uma coisa que eu aprendi isso. Meu pai me ensinou assim, meu filho, você pode ter a maior dificuldade que você vai enfrentar na sua vida, no seu trabalho, você vai enfrentar. Brigue, reivindique, mas não fique de braço cruzado. Vá à luta. Isso é da própria natureza do próprio bom profissional que atende e trabalha com vocação, né? E esse é um grande problema que a gente vai enfrentar, está enfrentando com essas escolas médicas. A gente não sabe como é que está formando os médicos, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, as entidades médicas, de lutarem, né, por uma boa formação do especialista, para a gente poder ter um profissional vocacionado para aquilo que ele escolheu. E muitas vezes a pessoa não tem a relação de que, às vezes, o barato sai caro. É uma pessoa despreparada, que não tem, não se preocupou em fazer a qualificação de vida
e às vezes pode, eventualmente, colocar o paciente para ter um trabalho maior em busca de sua saúde. É aquela história, às vezes você escolhe uma oficina de carro, só fazendo uma comparação bem diferente, assim, garantindo aí a proporcionalidade, mas às vezes você escolhe uma oficina de carro pelo preço, né? E aí você leva para um local que você acha que está mais barato, mas vai lhe dar um bom resultado, mas no final ele vai fazer um péssimo serviço para você e você vai ter que gastar novamente em uma outra oficina. Então é melhor você ser bem atendido pelo aquele especialista, pelaquela pessoa bem formada, do que pela pessoa que não tem a formação. Então a questão é a qualidade da formação. É a qualidade da formação. Ô, Tarcísio, a conversa está muito boa, eu vou pedir para continuar no segundo bloco.